Em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi feito e a oportunidade de vos falar, saudar a mesa, saudar os convidados das diferentes associações ligadas às Forças Armadas e saudar os presentes, minha senhora, penso que única, e meus senhores, mais que muitos, e dizer-vos alguma coisa sobre as linhas com que nos cruzemos. Não tenho muita competência para vos falar propriamente sobre a vossa situação profissional e o seu futuro, mas não penso que a vossa situação e a situação do país esteja brilhante. E, portanto, não queria começar sem vos dizer que, na atual circunstância, sou um firme partidário da chamada Lei de Murphy, que é que se uma coisa pode correr mal, há muitas probabilidades de que ela corra mal. E eu acho que, do ponto de vista intelectual, é melhor sempre raciocinar assim. Como sabem, um dos grandes teóricos da guerra, Clausewitz, e depois, mais tarde, alguns que adaptaram os seus estudos sobre a guerra à realidade da guerra do século XX, diziam que a melhor maneira de raciocinar quando se vai para um combate de tanques, por exemplo, e é suposto que os tanques se desloquem sobre um deserto, não de areia, mas daqueles desertos em que o solo está completamente rígido, o bom comandante deve raciocinar que, mesmo que não chova há 100 anos, no dia seguinte há a probabilidade de chover. E, portanto, os tanques, em vez de encontrarem o melhor dos terrenos para poderem evoluir, podem encontrar lama, e isso é que caracteriza, de facto, a capacidade das pessoas pensarem em termos da Lei de Murphy. Mesmo que a probabilidade de correr mal seja muito pequena, o bom comandante militar, segundo a arte da guerra, tem que sempre pôr a hipótese que no dia seguinte caia um aguaceiro, o primeiro em 100 anos, ou 200 anos, ou 300 anos, por sobre aquele deserto. Infelizmente, eu acho que as probabilidades de vos cair um aguaceiro em cima, quando tiverem que atravessar os terrenos que vão atravessar nos próximos anos, é muito superior àquela que os comandantes de tanques eram supostos pensar. Eu vou-vos dizer alguma coisa sobre o que eu penso que é a atual situação portuguesa e à luz da história recente, mas também à luz daquilo que nós podemos presumir em relação ao futuro. Mas não tenho dúvidas também que, no que diz respeito à vossa situação profissional, de homens que têm uma função muito delicada na sociedade, as tendências são muito complicadas. Haverá uma tendência para uma cada vez maior funcionalização, quer das polícias, quer do Exército, quer das Forças Armadas. Essa tendência para a funcionalização coloca-vos junto dos setores que hoje são um dos alvos principais da política governamental, que é tudo que diga respeito ao Estado e à função pública, no seu sentido mais lato. É natural que se assista a uma crescente politização e partidarização das chefias e das cadeias de comando, porque a tendência da própria fragilidade do poder é tentar segurar, tanto quanto puder, tudo aquilo que possa depender de uma cadeia de comando que tenha origem no poder político. E, do ponto de vista da vossa vida pessoal e familiar, as dificuldades económicas, sociais e de afirmação serão certamente cada vez maiores. Aliás, eu vou voltar a este aspecto no fim. A ideia de que a austeridade é apenas uma questão de pacotes e de que pode haver um pacote em 2013, um pacote em 2012, um pacote em 2014 e que deve ser pensada apenas em termos desses pacotes, esquece que o grosso da austeridade ainda está por vir e o grosso da austeridade não precisa de novos pacotes, basta só a passagem do tempo. O tempo, sobre a situação de dificuldade, agrava essa situação de dificuldade. Portanto, basta a passagem do tempo, sem nenhuma melhoria significativa, para que o efeito perverso, mais drástico,
da austeridade, em termos de insolvência das pessoas e das famílias, em termos de enormes dificuldades económicas, em termos de perda de esperança e de noção de futuro, se vai certamente verificar daqui a 2, 3, 4, 5 anos, e não precisa de nenhum novo pacote de austeridade. Basta os que estão. E basta a passagem do tempo. E isto é um aspecto que é muito relevante para a maneira como nós pensamos o futuro. Como é que nós estamos? Eu queria evitar o discurso da culpa, ou seja, como é que chegámos aqui, porque esse discurso é muitas vezes enganador, ou seja, a gente tem tendência para ter duas maneiras de defrontar o problema da culpa. Ou achamos que é tudo igual desde o 25 de Abril e, portanto, toda a gente é culpada, ou achamos que alguns factos muito recentes são mais culpados do que os do passado e, quer num caso, quer no outro, iludimos-nos sobre a natureza das coisas. A história, para quem conhece a história é essencialmente surpresa. E, portanto, esta ideia que nós muitas vezes construímos de que tudo no passado iria desembocar no presente, com uma ideia igualmente perversa de que é possível prever o que vai acontecer no futuro, são ideias que são inaceitáveis do ponto de vista académico, do ponto de vista científico, para a história. Eu costumo dar um exemplo, que é quem há 20 anos dissesse que tropas portuguesas estariam no Afeganistão ou no Kosovo, seria tratado certamente por louco. Porque ninguém seria capaz de imaginar que, por qualquer motivo, por exemplo, as nossas Forças Armadas, ou a GNR, em alguns casos, ou até a PSP, em alguns casos, teriam que participar em teatros de operações, em teatros com a natureza da Jugoslávia, ou da antiga Jugoslávia, ou com a natureza do Afeganistão, onde nunca ninguém... Portanto, a história é feita de surpresas. Não adianta a gente estar a encontrar uma linha de coerência que normalmente é construída do presente para o passado, ou na tentativa de investigar o futuro. Não. A natureza da história é que ela tem elementos de irracionalidade e de surpresa, e por isso nós temos de nos preocupar, em primeiro lugar, até para fazermos boa história sobre o presente. Nós comemoramos este ano 40 anos do 25 de Abril. São muitos anos. Se tivermos em conta que o 25 de Abril acabou com um regime que tinha 48 anos. Portanto, não há já grande diferença entre 40 anos do 25 de Abril e os 40 anos de Salazar e Caetano. Se nós pensarmos o que é que significa 40 anos ou 48, nós vemos bem como as coisas são complicadas. Quando Salazar ascendeu ao poder, Mussolini estava no apogeu do seu poder. E Hitler ainda fazia discurso em cervejarias. E, portanto, ainda nem sequer tinha... Nem ninguém passava pela cabeça que aquele pequeno cabo austríaco iria fazer o que fez. E portanto, estava em 1926, quando há o início da ascensão do Estado Novo, estamos num mundo muito diferente de 74. Reparem o que aconteceu no intervalo. A Guerra Civil de Espanha, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, a descolonização da maioria dos países, com exceção de Portugal. E, portanto, 48 anos são muito tempo. E 40 anos são igualmente muito tempo. Mas há várias coisas do 25 de Abril que, pela primeira vez, podem estar hoje a ser postas em causa. E muitas vezes as pessoas têm tendência a dizer isto vem em causa ao 25 de Abril, andamos estes anos todos a chamar o lobo, a dizer vem o lobo, vem o lobo, vem o lobo. Agora que ele vem, quando falamos do lobo, já tem menos poder. Mas é agora que ele vem, em muitos aspectos. O que é que fez o 25 de Abril? Acabou com o regime com 48 anos. O que não é pequena coisa. Que assentava essencialmente nas Forças Armadas. Caiu, chegou ao poder pelas Forças Armadas, caiu pelas Forças Armadas. Um regime que se baseava em vários pilares. A essência da sua força vinha exatamente dos militares, depois do golpe de maio, de 28 de maio, mas assentava numa polícia política, a PIDE, de que hoje se fala já relativamente pouco, assentava na censura. É preciso não esquecer que durante 48 anos não houve um único dia, reparem, um único dia, em que os jornais e os livros não fossem censurados. A censura protegeu-nos durante 48 anos de tudo que parecia conflito. Porque a censura não cortava apenas as coisas políticas. As pessoas muitas vezes pensam, a censura era para cortar as coisas políticas contra o regime. Não, isso era relativamente pouco importante na censura. A censura cortava tudo aquilo que podia mostrar falta de respeito em relação às hierarquias e aos superiores.
uma certa cultura de complacência, de obediência, de hierarquia, aquilo que a palavra respeitinho, uma cultura do respeitinho, era aquilo que essencialmente a censura protegia. 48 anos disto tem efeitos. E se quisermos ainda hoje, talvez um dos efeitos mais perenes da situação anterior ao 25 de Abril é exatamente esta cultura do respeitinho, da obediência, da aceitação acéfala de tudo aquilo que nos é dito, da reverência ao poder. Reparem que a censura cortava as críticas aos árbitros de futebol. Porquê? Porque os árbitros de futebol eram a autoridade no campo. Quem criticava a autoridade no campo podia criticar o Sr. Professor Dr. Oliveira Salazar. E o raciocínio tinha sentido. Criticava as notícias de suicídios. Não havia suicídios antes do 25 de Abril nos jornais. Havia acidentes com armas de fogo. Ou então quedas a poços. Outra variante. E as pessoas podem perguntar porque é que eles cortavam as notícias de suicídios. Porque o suicídio é um conflito que alguém tem consigo próprio. Cortavam as notícias de crimes violentos. Cortavam as críticas à maneira de vestidos poderosos, mesmo que fosse o príncipe de Gales. Todos estes exemplos são exemplos concretos de coisas que a censura cortou, que existem. E o que é que isto significava? Isto significava que o mundo que chegava pelos jornais a mais do que uma geração, por 48 anos estamos a falar de mais do que uma geração, era uma espécie de mundo almofadado. Havia imensos casos de pedofilia, por exemplo, vê-se nos cortes da censura, só que não se chamava pedofilia. De outro nome qualquer, mas era pedofilia. Havia imensas violências a nível local, em Arganil, em Figueira de Castelo Rodrigo, nas aldeias do Alentejo. Havia imensos casos de violência, nada disso era de conhecimento público. É por isso que também há hoje a ideia de que o mundo é mais violento hoje do que era antes do 25 de Abril, que às vezes transparecem os inquéritos. É por isso simplesmente as pessoas não sabiam, não chegavam ao seu conhecimento de grande parte do que acontecia. A censura, com este efeito, a PIDE, o Partido Único, a União Nacional, nunca foi uma coisa muito importante. E a ausência de liberdades, de novo, também chama-nos a atenção que não há um único dia, de 1926 a 1974, em que fosse possível organizar um partido na liberdade. Mesmo nos períodos eleitorais em que havia alguma liberdade de organização, com o EPP, a CDE, com o MUD, mesmo nesses casos, quando havia as eleições, acabava tudo. E, portanto, houve gerações de portugueses que nunca conheceram, nem nunca tiveram nenhuma experiência da liberdade. E quando se constituíram os primeiros governos provisórios e depois os primeiros governos constitucionais, nós às vezes somos muito críticos dessas pessoas, convém não esquecer que nunca ninguém tinha qualquer experiência do que se chama liberdade. Ninguém tinha tido possibilidade de aprender coisa nenhuma. Como é que funcionava o Estado, como é que funcionava a administração. E, portanto, nós começámos, de facto, e naquele tumulto dos anos 74, 75, 76, que em bom rigor se prolonga até à década de 80, agora a gente se tende a concentrar no chamado pré, que é 75. Naquele tumulto dão-se várias coisas que foram muito importantes para a vida portuguesa até aos dias de hoje. Exatamente para as gerações que viveram até aos dias de hoje. E é essas que podemos estar hoje a prever. Houve uma reposição de um certo equilíbrio social, de poderes sociais, ou seja, trabalhadores, em geral, funcionários, trabalhadores rurais, operários, passaram a ter um maior equilíbrio na sua relação com o Estado, com os empresários, com o patronato. E esse equilíbrio tinha sentido na medida em que uma sociedade equilibrada não institucionaliza uma relação de poder excessiva entre quem emprega e quem é empregado. E exatamente esse equilíbrio conseguido depois do 25 de Abril é isto que o relatório do FMI divulgado ontem pretende acabar. Dar mais um passo para acabar. Ou seja, em Portugal criou-se, apesar de tudo, os mecanismos mínimos que protegiam a dignidade do trabalho. E um desses mecanismos era, evidentemente, a impossibilidade de despedir sem justa causa. Tinha que haver uma justa causa para despedir. O objetivo principal do relatório do FMI de ontem e de algumas declarações do Primeiro-Ministro é esta coisa completamente absurda para quem tem que aplicar a legalidade, de considerar que o problema dos despedimentos ilegais, ou seja, aqueles que não têm justa causa, serem apenas um problema de custo.
E o FMI acha que são muito caros. Que é uma coisa absurda, porque o despedimento ilegal ao que devia levar era a reposição do trabalho de quem é despedido ilegalmente, e não por simplesmente o pagamento de uma multa. Portanto, a tentativa de ultrapassar a Constituição, que impede o despedimento sem justa causa, falando de forma vaga no despedimento ilícito, para o qual se propõe o abaixamento do valor das multas, é exatamente um dos mecanismos destinados a alterar esta relação de equilíbrio social que se criou desde o 25 de Abril. Nas vossas reivindicações, enquanto sindicalistas, enquanto pessoas ativas na vossa profissão, isto toca-vos à porta também. Não será sob a mesma forma que atinge os trabalhadores do setor privado, mas uma coisa é certa, qualquer desequilíbrio existente no conjunto da sociedade entre quem emprega, seja no setor público, seja no setor privado, e quem é empregado, alastra como uma doença. Quer dizer, se for para ele, é por isso que é muito importante repor uma ideia de solidariedade. Ou seja, o que acontece a um funcionário público, ou a um polícia, ou a um trabalhador têxtil, ou a um trabalhador rural, afeta todos os outros. E o valor da solidariedade é um valor importante porque defende a todos e não propriamente a cada grupo profissional per si. Nós temos assistido a lutas, greves e a conflitos dos setores profissionais, mas ainda não assistimos a uma verdadeira noção de solidariedade entre esses setores profissionais. Muitos deles são abandonados com a ideia, alimentada em grande parte pelo poder político, que eles é que são os privilegiados. O outro grupo é sempre o privilegiado, esquecendo-se que muitas vezes eles olham para nós da mesma maneira. Quando as outras pessoas lutam, são eles também os privilegiados. Este discurso de divisão é muito pernicioso, porque impede que as pessoas compreendam que o problema de fundo é que exatamente uma sociedade equilibrada, democrática e estável assenta num certo equilíbrio dos poderes sociais em que ninguém tem a faca e o queijo na mão. Isso resultou de forma tumultuária no 25 de Abril, mas a verdade é que é um dos aspectos que está hoje a ser posto em causa e que, evidentemente, faz com que as pessoas percam, perdendo o emprego, percam a sua dignidade individual. O problema do emprego não é só um problema económico, é um problema de dignidade individual. É, em alguns casos, de forma diferente para as mulheres e para os homens, é trágico para as mulheres. Quem conhece, penso que estão aqui pessoas do Norte, conhecem as zonas têxteis, há muitas operárias, que normalmente foram as primeiras a ser despedidas, e sabem perfeitamente o que isso significa para mulheres que pela primeira vez tinham a possibilidade de ter um salário. Quando nós às vezes falamos do retrocesso civilizacional, não é um mero slogan. Quando o acesso das mulheres ao mercado de trabalho lhes permite ter salário e não depender do salário do marido, elas passam a ter uma autonomia na sua vida, que é um elemento fundamental do processo de civilização, se quisermos, como nós o entendemos. E, portanto, todos estes aspectos, progressivamente, vão recriando situações de submissão, de dependência, de apatia e de impotência que são muito perniciosas para o conjunto da sociedade. Qual é o único processo dinâmico hoje em curso na sociedade portuguesa? É um processo de empobrecimento. É o único processo dinâmico. Não há nenhum... É evidente que há alguns resultados económicos positivos, quando analisados em detalhe, muito mais instáveis do que parecem, e mais, tendo muitas vezes efeitos perversos de uns em relação aos outros, porque é evidente que uma recuperação económica acabará por se refletir nas importações e a balança entre as importações e exportações será alterada. Há muita coisa que se sabe, mesmo até em termos económicos, que é pouco sustentável na atual situação, mas a verdade é que, no seu conjunto, o que é mais grave para a maioria dos portugueses, e quando eu falo para a maioria dos portugueses, eu falo de milhões de portugueses, é um processo de empobrecimento muito significativo. Esse processo de empobrecimento atinge, em primeiro lugar, aquilo que nós chamamos a classe média. O Governo muitas vezes diz que protege os mais pobres. Num certo sentido, é verdade que muitas das medidas de austeridade não atingem as reformas mais baixas, nem atingem os mecanismos de rendimento mínimo mais baixos. Atingem de outra maneira. Atingem pelo aumento do valor das rendas, por exemplo.
atingem se houver inflação, atingem um outro conjunto de fatores, atingem quando, por exemplo, se agravam de tal maneira as condições de acesso a certos recursos sociais que praticamente milhares de pessoas deixaram de poder ter acesso a esses valores. Mas há um aspecto importante, de facto, há uma certa proteção dos mais pobres. Mas isso não basta numa sociedade, como presumo todos nós desejamos. Nós não queremos que as pessoas permaneçam pobres, numa espécie de cúpula protegida. Nós queremos que as pessoas tenham capacidade de deixar a pobreza. E um mecanismo fundamental numa sociedade equilibrada é que haja mobilidade social. Ou seja, que as pessoas, sendo pobres, possam aspirar a subir na escala social. E aspirar a subir na escala social significa que dos pais para os filhos vivem melhor que os pais. Ou, pelo menos, que os filhos ou os próprios pais têm condições, no conjunto da sua vida, de melhorar as suas condições de vida. Isso é um objetivo fundamental em democracia. Sem esta mobilidade social, as sociedades se estiolam. Uma das razões porque eu sou pessimista em relação ao futuro do nosso país é que a destruição da classe média tem efeitos gravíssimos na nossa capacidade de dinamismo social. Ou seja, não é um mero problema de deslocação de recursos. É o único setor das sociedades que, de um modo já, é dinâmico. E é dinâmico porquê? Porque arranca as pessoas da pobreza e fala-as entrar numa zona de mediania, sem dúvida, mas estou a dizer que as torna ricas. Mas, ao acederem a essa forma, eles passam a ter consumos de natureza diferente e comportamentos de natureza diferente. Passam a valorizar a educação dos filhos, que é talvez o mecanismo singular mais importante da mobilidade social. Passam a ter acesso a bens não apenas de natureza material, mas também de natureza espiritual. Passam a ter possibilidade de ter férias. Reparem como há uma demonização das férias nos dias de hoje. Ter férias é quase considerado um abuso, um desperdício, viver acima das nossas coisas. Claro que houve meia dúzia de portugueses que compraram férias a crédito e foram para Acapulco, mandaram lá com os sombreiros e aquelas coisas que a gente sabe. É verdade. Mas será que isso caracteriza o comportamento da maioria dos portugueses? Não caracteriza coisa nenhuma. A maioria dos portugueses não pode ser culpabilizado desta ideia de que viveu acima das suas custas. A maioria das suas decisões económicas eram racionais quando as tomaram. Qual é o grosso do endividamento das famílias? A compra de casa própria. Quem é o louco que há 15 anos queria arrendar casas que não havia para arrendar a preços absolutamente astronómicos e não pedia ao banco, quando tinha inclusive condições de as pagar na altura, dinheiro para comprar uma casa? Isso é óbvio. A decisão racional era efetivamente comprar uma casa. É por isso que nós não podemos culpabilizar o passado por decisões que são racionais no passado. Coisa que nós fazemos muitas vezes, a ideia, vivemos acima das nossas custas. Sim, houve quem vivesse acima das nossas custas, mas não foi a maioria dos portugueses. Nós parecíamos ricos, mas na verdade somos pobres. Eu gostava de saber quem é que se sentiu rico nos últimos 10 anos ou 15 anos. De facto, esta culpabilização sobre as pessoas é muito importante para as tornarem impotentes no presente. As pessoas não têm nada que ter culpa por terem comprado casa quando tinham salário para pagar, trabalho para pagar, e essa era a decisão mais racional que faziam na sua vida. E há um conjunto de maneiras de olhar retrospectivamente para o nosso passado recente que se destinam apenas a instilar a culpa. Porque isso é um elemento fundamental em as pessoas serem apáticas face àquela situação. Que é as pessoas olham para trás, se calhar podia ter poupado mais. Sim, talvez pudesse ter poupado mais. Mas mesmo aqueles que pouparam, agora ficaram sem o que pouparam, porque com o crescimento dos impostos, o caminho do tempo torna as famílias, neste momento há milhares de famílias insolventes em Portugal que não eram insolventes há 5, 6 anos. E, obviamente, essas pessoas não estão piores, pelo contrário. Entram num ciclo em que o fisco hoje imediatamente executa, 15 dias depois, as dívidas, as pessoas já não têm dinheiro para pagar, têm que hipotecar ou entregar ao banco aquilo. E este ciclo de pobreza é um ciclo muito perturbador no funcionamento da sociedade. Tanto pode dar para as pessoas andarem à pedrada, como pode dar para as pessoas se meterem em casa sem esperança e sem futuro.
Porque a ideia de que a única maneira que as pessoas têm de mostrar a revolta é aquilo que acontece diante do Parlamento grego é uma treta, ou até diante do Parlamento português. São meia dúzia de pessoas que fazem aquilo, quer na Grécia, quer em Portugal. Não é esse o padrão da conflitualidade social. O padrão da conflitualidade social mede-se quando, por exemplo, 83% das pessoas responderam que estão insatisfeitas com a democracia, num inquérito publicado hoje. Ou quando têm a noção de que não têm futuro. Eu nunca vi em Portugal uma geração que tivesse mais agudamente a ideia de que não tem futuro. O problema é que muitos deles estão certos, não têm mesmo futuro. Reparem o que acontece com o desempregado de longa duração, que é um eufemismo. Desempregado de longa duração, mesmo as nossas estatísticas de desemprego estão falsificadas. Atenção, é preciso ter em conta que, à medida que o tempo passa, cada vez menos pessoas que não conseguem emprego vão, uma vez por semana, aos centros de emprego. E, portanto, obviamente, há um conjunto significativo de pessoas, calcula-se à volta de 200 mil, que já não procuram emprego, mas estão na mesma desempregadas, que têm que ser somadas à estatística oficial do emprego. E o que acontece é que um desempregado de longa duração é muitas vezes uma pessoa com 40 anos, ou acima de 40 anos. Ou até, em bom rigor, 35, 36, porque hoje é-se velho cada vez mais novo. E ser velho é culpado, é também ser culpado, mas falamos sobre isso mais à frente. Essas pessoas, que esperança podem ter de poder vir a retomar o emprego? Bom, uma ou outra poderá obter o mesmo emprego que tinha antes, com salários muito mais baixos, porque há muitas empresas que o que fazem é despedem e empregam com salários mais baixos. Mas é a solução que também vem no relatório do Fundo Monetário Internacional, quando diz que é preciso acabar o mais depressa possível com os acordos coletivos de trabalho para se poder haver uma renegociação do valor dos salários, que é uma coisa absurda. Os acordos coletivos de trabalho, os contratos coletivos, são feitos entre empregadores e empregados. Portanto, são contratos em que as duas partes se sentem bem. Mas não, eles querem acabar rapidamente com a contratação coletiva para que um novo ciclo de contratação seja feito já a partir de valores de salários mais baixos, visto que o FMI se queixa, e não, o que pensa o FMI é o que pensa o governo. Principalmente a parte do governo de finanças, Passos Coelho. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso, não há nenhuma diferença de fundo naquilo que pensam. Já depois há o setor de CDS é mais complicado. Mas exatamente a mesma coisa. O que é que isto significa? Isto significa que na agenda real, da política real e não da política virtual, está o abaixamento do salário. Como está o congelamento dos salários existentes, como está a diminuição dos salários existentes através de manigâncias nas escalas ou através de formas extraordinárias de limitação. Portanto, o empobrecimento é o único processo dinâmico que existe hoje na sociedade portuguesa e esse empobrecimento afeta essencialmente a classe média e, ao afetar a classe média, bloqueia a saída da pobreza, aumenta a pobreza porque o elevador social deixa de funcionar para cima e passa a funcionar para baixo. E quando funciona para baixo, o que é que as pessoas cortam? Cortam exatamente aquilo que permite a mobilidade da sociedade. A educação para os filhos, principalmente a educação de maior qualidade na universidade, e determinado tipo de consumos. E isso afeta, entre outras coisas, a capacidade de escrutínio sobre a sociedade portuguesa. Na medida em que consumos, jornais de referência, televisão de qualidade e tudo, são muito típicos da classe média, que tem outro tipo de exigências culturais. E o que se passa é que, evidentemente, o futebol terá cada vez maior papel, os reality shows cada vez maior papel, e as pessoas vão ter cada vez um mundo de ficção destinado a substituir em grande parte. Vão ter... Eu costumava dizer, quando se fala da internet, que os pobres vão ter sexo virtual e os ricos vão ter sexo real. Quer dizer, é um bocado a mesma coisa, agora aplicada ao funcionamento da sociedade. Não tenho dúvida. O sexo é um dos principais negócios na internet. Nunca ninguém fala disso, quando a pornografia é um dos grandes negócios na internet. A pornografia introduziu inovações muito significativas na internet que depois são usadas pelos outros sites, por exemplo, formas de pagamento simples. Mas a verdade é que, com a evolução, os pobres vão ficar com uma vida em grande parte de circo. É um pão e circo. É a mesma coisa do pão e circo dos clássicos. E isso, evidentemente, significa que a capacidade de criar um equilíbrio e uma moderação na sociedade fica diminuída. Porque uma das razões porque todos os Estados, desde o século XIX, consideraram fundamental a criação de uma classe média. Por exemplo, às vezes criticam, mas a classe média portuguesa cresceu encostada ao Estado.
É verdade. Cresceu encostado ao Estado. Professores, enfermeiros, pessoal hospitalar, polícias, cresceram encostados ao Estado. Está bem? Mas em todos os países, o que é que eles pensam que se fez na Alemanha, desde o Bismarck? E porquê é que era importante criar uma classe média? Exatamente para criar um setor tampão que evitasse uma enorme conflitualidade social entre os muito pobres e os muito ricos. O crescimento das sociedades e da democracia fez-se exatamente através da criação de mecanismos de equilíbrio na sociedade que passavam pela classe média. A destruição da classe média faz aquilo que já se vê nas estatísticas, que é, há mais ricos e os ricos são mais ricos, e há mais pobres e os pobres são mais pobres. E uma sociedade deste género é uma sociedade muito dificilmente funciona em democracia. E esta perda de referências, perda de valores, coloca como questão fundamental, não tanto esquerda versus direita, porque isso não vai nunca alterar. Muitas das colocações políticas tradicionais não são capazes de confrontar os problemas que vivemos hoje. Há hoje uma componente moral, se quisermos, na crise. E essa componente moral faz com que a única coisa capaz de revolucionar a atual situação seja assumir uma certa forma de decência. Eu acho que a palavra mais subversiva dos dias de hoje é uma certa forma de decência. Uma certa forma de não culpar os mais fracos de tudo o que acontece. Há um problema que o Esteio Viana do Castelo é culpa dos trabalhadores, não é das administrações. Há um problema, não falo que culpa dos trabalhadores, não é do patrão. Há um problema na função pública, há culpa dos funcionários públicos, de preferências mais de baixo e não propriamente das chefias nem dos governos. Isto mostra falta de decência. O desprezo e a culpabilização dos velhos reformados pensionistas que não têm nenhuma margem de manobra para alterar a sua situação mostra falta de decência. O discurso que divide os portugueses em quem está empregado e quem não está empregado, dizendo aos que não estão empregados, vocês não estão empregados por causa dos que estão empregados, mostra falta de decência. O discurso que diz que os trabalhadores do setor privado sofrem desemprego, sofrem salários baixos por culpa da função pública, mostra falta de decência. E, portanto, vocês, minhas senhoras e meus senhores, a senhora, minhas senhoras e meus senhores, o sindicalismo tem aqui um papel muito relevante. Primeiro, não pode ser sectário. Ou seja, tem que fazer o máximo dos esforços para que todos os grupos profissionais que estão defrontados com a mesma situação possam entender-se entre si e atuar em conjunto. O isolamento fragiliza qualquer um. Fragiliza qualquer um. E depois, devem assumir o conflito sindical não como uma pura expressão egoísta dos próprios interesses do grupo profissional, mas num sentido maior da dignidade dos portugueses e da capacidade do país retomar a sua independência, a sua soberania e uma governação, seja de esquerda, seja de direita, com o mínimo de decência e com o mínimo de dignidade. Se for assim, a gente dá a volta. Se não for assim, temos para muitos e bons anos. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção, o que me deixou ainda mais preocupado do que já estava, porque de facto a questão não está prevista.